Sejam muito bem-vindos. Este canal Mindália Televisão partilha para o mundo inteiro conhecimentos, conteúdos que podem resultar úteis na sua vida, melhorando-a a todos os níveis, emocional, físico, espiritual, se assim o entender. Temos como convidado o Jorge Malheiro e vamos falar sobre a nova medicina germânica. Antes de mais, Jorge, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos então e explica-nos um pouquinho o que é esta nova medicina germânica. Muito obrigado, Vera e a Mindália TV por me convidar. A nova medicina germânica é uma abordagem diferente sobre aquele conceito quanto a nós errado da doença, tanto o bom, o mau, estar doente, estar curado. Portanto, a nova medicina germânica foi descoberta pelo Dr. Hammer. O Dr. Hammer descobriu, através da morte do filho, que tinha um cancro num testículo e a esposa um cancro num ovário, achou que era demasiada coincidência e então, eles eram médicos, cientistas, teólogo até. Existe ainda no YouTube algumas discussões dele na universidade com os catedráticos, porque em todos os sítios onde ele foi, desde a Áustria, Suíça, nas várias sociedades de cancro, em que as provas dele foram sempre dadas como concretas e como claras. Tentaram-no prender 2 vezes, não conseguiram, porque ele conseguiu sempre provar que queriam-no prender por 500 mortes e ele disse que não, que ele conseguiu salvar 9.000 pessoas das 9.500 que eram dadas como mortas para a medicina convencional. Portanto, eram pessoas doentes terminais, portanto, nem sequer já não faziam parte sequer do processo dos protocolos de cura normais. Então a nova medicina germânica é uma abordagem completamente diferente àquilo que nós temos como a nossa vida e como olhamos para as coisas que nos vão acontecendo. Seja uma unha partida, seja um cancro, seja aquilo que for. Como é que isso funciona na prática? Ou seja, como estavas a dizer, parto uma unha, o que é que isso quer dizer? Não, é assim, não te vou conseguir agora resumir, mas é assim, aqui o que importa saber é tomarmos consciência que na natureza não está nada errado, na natureza tudo está perfeito, a Terra está no local certo para poder ter vida como tem hoje, e se temos doenças, as chamadas doenças, elas têm algo de biológico, no nosso caso são chamados conflitos biológicos, são programas de sobrevivência, estão aqui para nos ajudar e não propriamente para nos trazer condições que nos agravem o nosso estado normal, não é para ficarmos doentes. Explica melhor isso, para nos ajudar. Quem não percebe e não está nestas temáticas, o que é que isso significa? Sim, por exemplo, só para teres a noção, é assim, se eu tenho um conflito, vamos por exemplo dar um conflito de morte. Então, se eu tenho um conflito de morte, aquilo que vai acontecer é, biologicamente, vai haver uma resposta do meu corpo em que vai criar mais pulmão. Numa primeira fase há o aumento de toda a estrutura pulmonar para eu poder respirar melhor, mas quando eu resolvo o problema tem que haver o voltar ao normal. Portanto, voltar ao normal é destruir aquilo que foi criado e que já não é preciso. Então o que é que vai acontecer? É lógico que eu vou deitar sangue, vou deitar fora matéria que já não preciso dela. Portanto, isto é encarado por nós como uma doença. Portanto, é lógico que se o conflito for muito grave e durar muito tempo, eu posso morrer da cura. E então aí sim é importante ter alguns cuidados e ter uma medicina de intervenção nesse caso. Mas vamos pôr ao contrário, porque as pessoas habitualmente não sabem que têm o conflito. Ou seja, primeiro surge a doença. Sim. E depois é que nós devemos fazer o quê para chegarmos aí? Isso depende do tipo de conflito que estamos a falar, ou seja, há conflitos que são silenciosos na fase de ativa e há outros que são mais silenciosos na fase de cura, depende muito do tipo de conflito. Por exemplo, só para dar um exemplo, um conflito de pele, só na fase de cura é que ficamos com borbulhas. Portanto, é um conflito que é silencioso na sua fase ativa, mas eu noto e vejo o conflito na fase de cura. Portanto, quando eu tenho temperatura, quando eu tenho os chamados vírus ou bactérias, quando eu tenho temperatura ou febre, quando eu tenho sangue a sair, quando eu tenho mais cansaço, eu estou num processo de cura. Então como é que as pessoas sabem quando é que estão na fase de conflito? É fácil, é quando a minha vida está normal, eu durmo as horinhas normais do dia e de repente acontece algo que vai fazer com que eu passe a estar mais frio corporalmente, não tenha tanto apetite, passe a dormir menos horas. Então porquê? Porque eu estou completamente focado naquilo que aconteceu, no meu problema que tenho hoje. Então esse problema passa a ser um conflito para mim. Eu vou deixar de ter tantas horas de sono. Para quê? Para ter mais horas ativo para poder resolver o problema. Vou ter menos apetite, vou perder peso também, porque estou completamente focado só numa coisa, em resolver o problema.
então estou numa fase ativa de conflito. Okay? Desde que eu resolva aquele problema, a questão que está por trás desta modificação, vou ter uma fase inversa, que é chamada fase de cura. Então vai ser uma fase quente, uma fase em que as bactérias vão trabalhar para destruir ou construir o que destruíram, depende de que conflito e que camada de tecido é que estamos aqui a falar, mas numa maneira ou de outra vai haver temperatura, porque eles vão ter que trabalhar para o fazer. Vamos estar muito mais cansados, vamos ter excreções, portanto, seja quando temos líquido pulmonar ou constipados, o que for, portanto, e é nessa fase que normalmente nós vamos ao médico, é na fase em que estamos no processo de cura. E isso está certo, ir ao médico nessa fase? Estaria certo se o médico identificasse essa fase como uma fase de cura. O que acontece a maior parte das vezes é que essa fase para o médico é a fase de doença. Portanto, aquilo que a medicina germânica ensina é as pessoas a perceber claramente porque é que isto me está a acontecer. Há uma explicação. E conseguir, se eu quiser, debilitar o problema ou até antecipá-lo e não o ter. Basicamente é essa a mais-valia da nova medicina germânica. É percebermos a nossa vida e perceber que na natureza não há nada doentio. Tudo está correto. Mas nós devemos ir à medicina tradicional, resolver essa questão quando é física, ou devemos só ficar-nos pela medicina germânica? Conflito emocional. Para te responder legalmente, tens que ir à medicina convencional. O que isso significa legalmente? Eu não posso estar aqui a dizer às pessoas para não irem à medicina convencional, porque senão estou aqui a incorrer num crime. Ou seja, eu não posso dizer à pessoa que tem um cancro que não pode ir à medicina convencional. Mas é assim, se eu iria? Não. Eu vou-te falar de um médico, eu não sei se ele é argentino ou mexicano e não me lembro o nome do momento, porque surgiu mentalmente a imagem dele, que eu vi alguns vídeos dele no YouTube. Não, ele fala espanhol e foi no nosso canal da língua espanhola, Mindalia Televisão, que encontrei alguns vídeos dele. Depois eu passo para ti, para tu também veres. E ele aconselha mesmo isto. Eu não sei, estavas a dizer que é errado, mas ele sugere as pessoas esperarem um tempo antes de... Ele diz que mesmo em casos de cancro, há pessoas que evitam cirurgias e grandes... muitas vezes a causa de morte acaba por ser o tratamento da quimioterapia e algumas outras... E pronto, não querendo forçar-te a nada, mas também queria referir isso porque realmente achei impactante o que ele dizia enquanto médico. E partilho contigo e também com as pessoas que nos acompanham. É lógico que eu conheço, por exemplo, teve agora aqui há pouco tempo o Dr. Laia Ribeiro, brasileiro, até se quiserem, ele deu uma entrevista aí por vários órgãos e teve cá a fazer uma palestra, uma convenção, e ele diz taxativamente, assim, não há avanços na medicina, por exemplo, na cura do cancro, o que há é uma detecção mais cedo e as pessoas duram mais tempo porque foi detectado mais cedo, e ele diz isto taxativamente, mas assim, é um médico, é um cientista. Ele tem provas. Ele próprio dizia nessa entrevista que eu não tenho medo do que estou aqui a dizer. Se alguém me quiser pôr em tribunal, ponha-me em tribunal, eu tenho provas disto. Portanto, digam o que quiserem. Agora, eu não sou ele. Ele vive com 14 seguranças à porta de casa. Eu não tenho 14 seguranças à porta de casa. Portanto, há que ter cuidado com estas coisas. Aquilo que eu digo é... a nova medicina germânica, para mim, e o impacto que trouxe para aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, é abordar as coisas de maneira diferente. Eu não tenho medicamentos em casa, o meu filho não tem as vacinas todas, desde que eu tomei conhecimento ele deixou de tomar vacinas, mas é uma escolha minha, consciente. Cada pessoa deve fazer a sua escolha. Aquilo que eu digo é, olhem para a nova medicina germânica, percebam o que lá está, com certeza que vão deixar de ter metade dos problemas que tinham. Mas será possível complementarmos, ou seja, imagina a medicina convencional com estes conhecimentos e estar até porque já sabemos que os cursos de medicina atualmente têm inserido algumas disciplinas que têm a ver com a medicina tradicional chinesa, por exemplo, e já estão a introduzir algumas diferentes medicinas ou terapias ou metodologias, não importa, não é? Nas medicinas convencionais, e se fosse uma possibilidade introduzirem, por exemplo, estes conhecimentos para os que se vão ser futuros médicos, podiam eles próprios fazer este trabalho também. Sim, assim, na Nicarágua já é dada como uma disciplina da carreira de medicina. Na Nicarágua já acontece isso. Agora, assim, temos que pensar que, assim, quem é que paga todos os estudos que são feitos, quem é que patrocina as universidades. Temos sempre por trás uma coisa que se chama indústria farmacêutica. É uma indústria, tem que gerar dinheiro. Portanto,
não é fácil de conseguires entrar. Por isso é que o Hammer foi ostracizado, o Hammer viveu sempre como um fugitivo e morreu como um fugitivo por ter descoberto uma coisa que lhe devia ter dado um prémio Nobel. Porque ele realmente descobriu que nós estamos no caminho errado, não é por aí. Agora, a medicina convencional tem muito a dizer, claro que sim, mas tem que deitar fora tudo aquilo que é o lixo que acumulou durante este tempo todo. Enquanto não fizer isso, pouco ou nada adianta. É lógico que se eu partir um braço eu tenho que ir ao médico convencional. Não é a medicina germânica que me vai curar o braço. Agora, há coisas e como dizias e bem, e esse médico diz, é assim, muitas vezes vamos à medicina convencional para piorar aquilo que temos. Quantas vezes sabemos de pessoas que até estão bem, mas têm qualquer coisa que foi descoberto que ela até nem sabia que tinha, entra no hospital e não sai de lá. Podemos perguntar porquê, então, se calhar se não tivessem feito nada, tinha vivido se calhar mais 2 ou 3 anos, mesmo com aquele problema. Fará sentido? É isto que temos que questionar, cada vez mais. Questionar. Sim. Estudem. Eu estudei 8 anos, fui sozinho à luta, estudei, procurei perceber, comecei a fazer observação e comecei a utilizar para mim. Depois de ter resultados, então aí sim uma pessoa começa a criar, para mim comecei a criar a medicina germânica como o meu santo grau. Agora também tem a ver com as pessoas, é assim, porque isto é muito bonito. Eu dou palestras com, por exemplo, 110 pessoas que mudei no Porto e se calhar depois 3 quiseram saber um bocadinho mais. No entanto, se na televisão aparecer a dizer que vai sair uma pílula que cura um cancro qualquer, tu tens, das 100 pessoas vão lá 200. Porque todas querem aquela pílula. Porque hoje as pessoas têm que dedicar tempo à doença, ao problema que têm. E as pessoas não querem uma medicina rápida. Eu acho mais, às vezes o que as pessoas querem é continuar na vítima. E falo isso muitas vezes por experiência própria, por eu própria me questionar a mim mesma. Porque nós parece que gostamos de estar ali, porque somos os coitadinhos, porque têm que andar connosco ao colo, porque nos passam a mãozinha. Não, tens razão, é assim, também existe. Mas o pior que isso é, eu estou a dizer isto e digo com muita convicção e tento passar isto a toda a gente que está muito próxima de mim. E para mim é um prazer sempre fazer palestras e ensinar pessoas. Porque eu sei que estou a ensinar algo que para a pessoa pode ter um impacto brutal na vida. Já não vou falar no impacto monetário de não gastar tanto dinheiro em medicamentos. Eu gastava compensante, eu tinha que andar sempre com compensante, porque eu tinha constantemente azias, tinha refluxos, cheguei a fazer uma endoscopia para perceber porque é que tinha, e se tinha dado cabo do esófago e não sei o quê, e tenho lá esses exames, eu fiz esses exames todos, e eu resolvi o problema. Portanto, Queres nos contar a tua história? Como é que resolveste? Não, resolvi porque consciencializei qual era o problema e afastei-me do problema. É tão simples quanto isso. O que me causava azia não era a comida, era com quem eu comia. Portanto, a partir do momento em que deixo de comer com aquela pessoa, ou que deixo de ver notícias à mesa que têm impacto sobre nós, e hoje as notícias nós vemos uma CMTV e outros canais que são sensacionalistas, não é? Este matou aquele, o outro matou o outro, violou, portanto, só ouvimos disto, não é? E estamos a comer. E aquilo cai-nos mal. E depois achamos que foi a comida que estava estragada. É isto que acontece. Depois não sabemos de onde é que vem a azia. Sim, não sabemos de onde é que vem a azia, sim. Porque nós sabemos. O engraçado disto tudo é que nós, se pensarmos bem, nós sabemos. Porque nós, quando joga futebol um clube, o meu clube perde, eu digo, eu fiquei com azia. Portanto, a azia é isso. E fiquei com azia no estômago. Mas não foi a comida, foi o meu clube que perdeu. Portanto, nós sabemos isto. E os nossos antepassados sabiam isto muito melhor que nós. Nós é que nos esquecemos de lembrar essas coisas. Que são aqueles ensinamentos que vinham do antigamente. Porque a Inquisição matou todo o conhecimento através da morte das bruxas e dos druidas que existiam. Portanto, perdemos muito aí. Antes de começarmos a gravação, também estávamos os dois à conversa, não é? E tu falavas que muitas vezes incluís nesta nova medicina germânica e nesta prática e nestes conhecimentos outras terapias e outras metodologias que também reforçam ou incentivam essa cura, não é? Sim, eu uso, eu tenho formação em hipnose, em terapia de vidas passadas. Mas é importante esta complementariedade? Sim, para mim apesar que eu não sou, se me pedirem para fazer terapias de hipnose convencionais, eu não as faço. Portanto, eu uso a hipnose, aquilo que me interessa, só em prol da nova medicina germânica, assim como uso a movimentação dos olhos, através do EMDR, também em prol da nova medicina germânica.
a ressonância psicoterapêutica também em prol da nova medicina, ou seja, tudo aquilo que eu uso é em prol da nova medicina germânica. Aquilo que eu faço nas minhas consultas é nova medicina germânica. Se a pessoa não se lembra do problema, eu tenho que ir lá, então posso recorrer a uma hipnose. Se tenho que apagar algo, quero apagar uma fobia, uma alergia. Eu levei vacinas durante 3 anos de alergias. Eu fui alérgico desde os meus 15 anos até aos meus 30 anos. Eu curei as minhas alergias e não dei mais nenhuma vacina. E já curei alergias a outras pessoas. E é um processo muito simples. Temos que apagar, temos que sensibilizar o problema que a pessoa tem. Uma fobia, por exemplo. Apagar uma fobia é uma coisa extremamente fácil. É lógico que há fobias mais complicadas, mais complexas, mas por norma são todas fáceis. Portanto, eu uso tudo aquilo que aprendo e estou sempre a tentar aprender cada vez mais, tudo em prol da nova medicina germânica. Se eu vir que algo que eu aprendi não tem qualquer aplicação dentro da nova medicina germânica, eu não uso. Porque é aquilo que eu me quero dedicar a isso. Gratidão. Obrigado. A todos vocês que nos acompanham, não se esqueça de colocar o seu gosto neste vídeo, se gostou desta informação, também, e por que não, partilhá-lo nas suas redes sociais, apoio ao nosso trabalho, que tão amavelmente e até levamos até si estas informações que podem ser úteis na sua vida. Da minha parte, até ao próximo vídeo.